Boa noite, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a bênção de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e a bênção do amado e querido Espírito Santo, aquele que é conselheiro, que é nosso ajudador, seja contigo e com toda a tua família. Também profetizamos nada faltando, nada quebrado e tudo completo. E declaramos saúde, aonde houver enfermidade, onde houver uma pessoa doente escutando essa oração, que ela seja curada agora, que toda dor, toda angústia, toda tristeza, toda infecção, inflamação, alergia ou câncer, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Também oro por toda mulher que não consegue engravidar, para que haja um milagre de Deus na vida dela e logo ela tenha o seu milagre nos seus braços. Profetizo, Pai, portas abertas, prosperidade entrando, bons contratos, bons negócios e o Senhor trazendo um renovo sobre a vida dessa pessoa. E também te pedimos que a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, a paz de Jesus Cristo, entre nessa casa. A paz de Jesus Cristo entre na vida dessa pessoa. Senhor, leva embora toda a ansiedade. Leva embora tudo aquilo, Senhor, que traz preocupação, tudo aquilo que traz nervosismo. Leva embora e que venha tempos de vida, tempos de paz, tempos de alegria na vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Eu quero profetizar algo sobre você. Você estará no lugar certo e as bênçãos de Deus fluirão na sua vida. Eu quero falar um pouco hoje sobre sinais de que você está no lugar errado. Mas da mesma maneira que você vai descobrir que você está no lugar errado, o Espírito Santo te conduzirá ao lugar certo. Eu já entendi algumas coisas na minha vida sobre lugares errados. Eu já entendi que existem estações em determinados lugares. Existem portas que Deus abre por um tempo num lugar. Mas não significa que Deus quer que eu viva sempre ali naquele caminho. As coisas mudam e nós precisamos estar atentos ao que o Espírito Santo está falando. Essa sensibilidade à voz de Deus é que vai trazer os resultados que você está orando. Ser sensível ao que Deus está falando, ao que o Espírito Santo está dizendo. Porque hoje o que eu mais ouço são pessoas chorando e lamentando por decisões erradas que tomaram. Pessoas que acharam que estavam num caminho certo, mas que andaram num caminho errado. Tem muita gente que está enganada. Um caminho que pensa que está certo, mas está fora da vontade de Deus. Onde há ausência de favor, é porque a direção mudou. Ou algo em você que precisa mudar. Então eu quero dar aqui alguns sinais de que você pode estar no lugar errado. O primeiro sinal é você sente um vazio, mesmo tendo sucesso naquele lugar. Isso é uma palavra de Deus para a sua vida, você compreender isso. Então, as coisas estão bem, você está alcançando sucesso, está tendo vitória. No entanto, dentro de você, você sente um vazio. É como se aquilo que você estivesse vivendo não completa você. E lembre de uma coisa, que o shalom de Deus, a paz, a prosperidade, ela é nada faltando, nada quebrado, tudo completo. Ou seja, a plenitude, eu me sentir uma pessoa realizada, uma pessoa plena, faz parte da paz de Deus. E a paz é uma confirmação que estamos no caminho certo. Então, se você sente um vazio, você sente que não está completo, mesmo tendo bons resultados, mesmo tendo uma carreira pela frente, mesmo tendo, sonhos e projetos ainda a realizar, é Deus dizendo para você, esse caminho eu não quero mais. Esses dias eu li uma notícia de um rapaz, um cantor secular, e esse rapaz, ele teve uma experiência com Deus, ele abriu mão da vida dele, dos contratos que ele já havia assinado, teve que pagar a multa. E eu fiquei pensando e refletindo sobre a vida daquele rapaz e uma coisa veio muito clara dentro de mim. Quando alguém é tocado por Deus, abre mão do que tiver que abrir mão.
porque o propósito de Deus, naquele que teve um encontro com Deus, naquele que ouviu a voz de Deus, é tão real que a pessoa não consegue mais seguir no mesmo caminho. Então, preste atenção nisso. Sempre que você estiver no lugar errado, você pode até estar tendo muito sucesso. E um detalhe, às vezes a gente pensa que o sucesso é sinal da aprovação de Deus. Não. A paz de Deus é um sinal. O sucesso não. Você lembra que Jesus estava lá sendo tentado pelo diabo no deserto? Você lembra dessa passagem? Está em todos os evangelhos, está muito claro que Jesus foi impelido pelo Espírito Santo, apareceu o diabo e a Bíblia diz que o diabo ofereceu para Jesus a glória do mundo, ofereceu para Jesus sucesso, ofereceu fama, ofereceu poder. E Jesus não aceitou aquele sucesso. Por quê? Porque aquele era o lugar errado para ele. Não era o lugar certo. O lugar certo para ele era um lugar no Espírito. E Jesus teve sucesso, mas não o sucesso que o diabo estava querendo dar para ele. Você entende? Então nem sempre que a pessoa está, na alta, significa que ela está no lugar certo que Deus tem para ela. É por isso que as pessoas, elas trocam a vontade de Deus pela sua própria vontade, porque não conseguem discernir, o que Deus está comunicando dentro dela. Uma das coisas que nós precisamos entender é que todos nós somos sensíveis à voz de Deus. Todos nós. Não importa se é político, não importa se é rico, não importa se é pobre, não importa se é iletrado, todos nós temos, sentidos espirituais. Todos nós. Só que grande parte das pessoas não consegue discernir o que Deus está falando com elas. E é isso aí que leva elas para um caminho errado. Eu venho aqui ser um profeta de Deus na tua vida e quero declarar em nome de Jesus Cristo que você vai conseguir discernir a vontade de Deus na tua vida. Amém? Para que você não perca tempo no lugar errado. Um dos problemas de você estar no lugar errado é que você perde o time de Deus. Você perde tempo. Você perde dinheiro, você perde promessa, você perde conexões, você perde, a vontade do Senhor para a tua vida. Então, esse é o primeiro sinal. O segundo sinal, existe um cansaço emocional e uma inquietação que não passa. É como se você tivesse sempre com o coração na boca. Quando você está no lugar errado, você sente uma inquietação. É como se alguma coisa não encaixasse e você também está num alto esgotamento. Não é fácil fazer algumas mexidas na nossa vida, mas ela é necessária, porque os ajustes de Deus vêm para nos alinhar para um tempo certo, para um lugar certo. Então eu quero que você preste atenção nessa palavra. Sempre que você estiver no lugar errado, você vai ter uma exaustão fora do comum. E essa exaustão fora do comum vai trazer para você muito prejuízo. Por quê? Porque quando você está exausto, você não tem vontade, muitas vezes, de pegar a Bíblia para ler. Quando você está exausto, você não começa novos projetos. Quando você está exausto, a vida lhe conduz e não o Espírito Santo. Então, nós precisamos entender que precisamos estar num lugar. E esse lugar se chama a vontade de Deus. Se chama o lugar aonde Deus está, aonde o Espírito de Deus está. E a terceira coisa é, quando você está no lugar errado, tudo parece ser mais difícil do que deveria. Será que não está na hora de você rever a rota? Sempre que você estiver no lugar errado, sempre, presta atenção, eu estou sendo aqui um canal de Deus para te abençoar. Sempre que você estiver numa direção errada da sua vida, num lugar errado, as coisas vão parecer mais difícil do que realmente elas são. E possivelmente o Senhor está querendo, reordenar os teus passos para que você viva tudo aquilo que Ele tem para você, porque é no lugar certo. Deus tem endereço para a bênção ser derramada. E você precisa compreender, discernir isso. É por isso que eu tenho batalhado aqui para que você ouça a voz de Deus. Você sabe disso.
Meu ministério é ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. Esse é o meu chamado, o destino de Deus na minha vida, o propósito que Ele me deu. Por isso, renda-se a Deus e você vai viver o milagre dele. Deus falou com você hoje? Então compartilha com 7 pessoas agora essa oração. Pega aí e manda para os teus amigos, para os teus parentes. Você que me acompanha pela Bandeirantes, que está aí assistindo esse programa, vai lá no meu canal do YouTube, se inscreve no meu canal do YouTube e começa a acompanhar as orações conosco às 6 da manhã às 18 horas. Você e a sua casa serão muito bem-vindos caminhando no profético. Amém? Quero também falar rapidamente para você que está aí me ouvindo. Domingo agora nós vamos ter um grande culto e eu vou falar sobre propósito. E eu sei que o propósito de muita gente vai ser revelado nesse culto. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é o nosso convidado. Posso te esperar? Eu quero te esperar. Tá bom? Então, vem estar com a gente. Tenho certeza que vai ser uma bênção. E você que não faz parte da academia aqui no Global, quero lembrar você que domingo agora, domingo também, só que na parte da noite, nós vamos ter o evento Passando o Manto, que estou falando sobre os segredos da unção. Se você quer descobrir os segredos da unção, quer andar sobre essa unção, quer viver algo novo na tua vida, amém? De repente você está aí e dentro de você, você sabe que tem algo novo, mas você não sabe o que é. Vem para a Academia Kindle, porque nesse domingo muita revelação de Deus vai ser liberada sobre a tua vida. Você pode se tornar um aluno da nossa academia indo agora mesmo no meu site www.vinicius7.com.br e ali você vai poder se inscrever para a Academia Kindle Global. É um treinamento de 1 ano e nesse 1 ano nós vamos ter vários eventos durante o ano e tenho certeza, você vai se preparar para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Eu estava conversando com um rapaz, ele fez um negócio milionário e ele compartilhou algo comigo. Ele teve o tempo da preparação e o tempo da exaltação. Aí ele vendeu a empresa, construiu a empresa, vendeu ela com mais de 400 colaboradores e depois ele voltou a estudar, voltou a se preparar porque ele sente de Deus que logo, logo novos negócios vão surgir. Eu disse para ele, você está vivendo uma nova preparação e logo, logo vai vir uma nova exaltação. Sabe, tem coisas novas de Deus que vão vir para a nossa vida se nós discernirmos o tempo das coisas. E é nisso que eu vou te ajudar. Por isso eu convido você a se tornar um aluno da Academia Kindle, para que você viva também o extraordinário de Deus na sua vida. Quero falar também dos nossos livros que vão edificar a tua fé. Esse aqui é o meu devocional. Esse aqui é o livro da minha esposa, Unção do Rompedor. E esse aqui é o livro Sonhos. Deus fala conosco através dos sonhos. Eu aprendi muito com o Espírito Santo a entender o que Deus fala comigo. Você também vai entender através desse livro. Tenho certeza disso, tá bom? Muito bem, eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também dar um testemunho aqui, rápido, certo? Deixa eu pegar um testemunho aqui para abençoar a tua vida. Gisele mandou o seguinte testemunho: a paz. No ano passado eu estava no propósito que levaria anos acontecerá em dias. Eu orei por uma causa que, segundo o advogado, levaria anos para se resolver. Mas eu disse não. Rejeitei aquela palavra e me firmei na que o Senhor estava ministrando. E para a honra e glória de Deus, hoje a causa foi liberada a nosso favor. O que levaria anos aconteceu em dias. Louvado seja o nome do nosso Deus, que Ele continue abençoando e direcionando o Senhor nesse ministério profético que tanto nos ensina e fortalece. Glória a Deus. Deus te abençoe, Gisele. Deus é fiel. E você que quer viver algo novo, escreve aqui nos comentários: vou viver algo novo. Eu tô sentindo do Espírito que essa palavra, ela é para muitos de nós que estamos aqui. Amém? Você está para viver algo novo na tua vida. É por isso que você vai selar essa palavra compartilhando com 7 pessoas essa oração. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Eu quero orar por você agora. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, a favor de algo, de alguém, de um negócio, de um projeto, da salvação de uma pessoa. Coloca aqui nos comentários e nós vamos orar. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Amém? Espírito Santo de Deus, conduza-nos, guia-nos e te pedimos, fale conosco. Queremos ouvir a voz de Deus falando conosco e nos direcionando. Não nos deixa permanecer num lugar errado. Não nos deixa permanecer numa direção errada. Espírito Santo, toque com teu poder agora na vida dessa pessoa que está me ouvindo e que todo tipo de laço, todo tipo de amarra, todo tipo de bloqueio seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Nós oramos agora para que onde há falta, haja fartura, haja provisão, haja céus abertos, a porta de emprego se abra, as ideias surjam. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu oro nesse momento para que o Senhor traga um destravar na vida dessa pessoa. O Senhor traga algo novo, o Senhor prepare ela para o tempo da exaltação, da promoção. Oro também para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo agora. Todo aquele que estiver doente, todo aquele que estiver com dores no corpo, todo aquele que tiver uma impossibilidade motora, uma impossibilidade auditiva ou visual, eu quero declarar saúde sobre a tua vida. Jesus Cristo é da saúde. E pelas pisaduras dele fomos sarados, ser curado. Toda pessoa, meu Deus, que sabe que está num caminho errado, que está no meio de uma situação errada, Senhor, tira ela desse caminho, que o jugo do pecado seja quebrado agora e que ela experimente algo novo de Deus, que uma esperança, uma fé surja dentro dela para ela viver algo novo na vida dela. Senhor, eu oro para que todo aquele que está amarrado espiritualmente seja livre agora. Eu quero declarar você livre, liberto no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E profetizo que grandes coisas vão acontecer a partir do dia de hoje, na tua vida, na tua família, na tua casa. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente querida. Eu declaro sobre a tua vida nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Se você crê nessa palavra, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E você que não é inscrito no canal, te inscreve agora, vamos andar juntos. E eu quero também aqui abençoar a vida de todos os nossos parceiros que têm nos ajudado a cumprir o ID de Jesus. Estamos em 2 emissoras de televisão, tudo bancado pelo nosso ministério e também pelos nossos parceiros. Não utilizamos R$1 da igreja, tudo é mantido por nós. E que Deus nos abençoe para que continuemos firmes nessa obra. Que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus, a paz, a abundância e o livramento do Senhor entrando na tua vida, entrando no teu caminho, no nome de Jesus Cristo. Que todo tipo de briga, de discussão, de confusão, de conflitos dentro de casa cessem, no poderoso nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que as coisas voltem a estar no lugar certo. Em o nome de Jesus, coloca tudo no lugar certo. Que todo tipo, Senhor, de desordem cesse dentro dessa casa, dentro dos negócios dessa pessoa.
dentro da sua família, no nome de Jesus. Que todo tipo de divisão, que todo tipo, Senhor, de ataque, de confusão, cesse agora, em nome de Jesus. E que essa casa seja uma casa unida, cheia do amor de Deus e cheia da presença de Jesus Cristo. Meu Deus, visita este lar, visita esta família com favor, com graça. É o que nós pedimos a Ti. Também oramos, Pai, para que todo aquele que chegou doente nessa oração seja curado. Todo aquele que chegou com dor de ouvido, com infecções, com inflamações, que haja cura. Sim, Jesus, nós cremos que Tu cura. Nós cremos no Teu poder e declaramos saúde. Em nome de Jesus Cristo, receba a saúde, receba a força, receba um ânimo do Senhor nosso Deus agora. Senhor, toque-os com o Teu poder, toque-os com o Teu favor. No nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. É um prazer estar aqui hoje, nessa noite, contigo e poder compartilhar uma palavra profética para a tua vida e também de fazer uma oração profética. Eu orei hoje pela manhã para que Deus trouxesse oportunidades e orei também por livramentos. E agora à noite nós vamos repetir da mesma dose. No nome de Jesus, vamos orar por livramentos e vamos orar pedindo a Deus o favor dele, as oportunidades certas para a nossa vida, no nome de Jesus. Eu quero começar dando um testemunho que eu recebi da Sueli, e a Sueli escreveu: a paz, eu sigo você há 2 anos e meio, desde que fui alcançada por um compartilhamento. Olha a importância de você compartilhar. E desde então tenho alcançado grandes vitórias. A minha filha foi curada de um câncer de mama, grau 7, em 2024, para a glória de Deus. E nessa campanha dos livramentos, no dia 16, terça-feira, passei por um livramento. Ao tentar retirar algo congelado de um pirex, a faca escapou e quase me cortei. Aconteceu algo sobrenatural. Ficou apenas um risco e logo desapareceu. Logo lembrei que foi um livramento de Deus. Obrigado, Jesus. Agradeço também pelas suas orações e por nos orientar pela palavra do Senhor. Deus é fiel, Sueli. Olha só. Câncer de mama grau 7. Deus é Deus de milagres. Jesus Cristo cura. Não há impossíveis. Não podemos colocar limites no agir de Deus. Nós precisamos, na verdade, de temor de Deus no nosso coração. Temor de Deus. Temor de Deus, porque Deus tem sido tão bom. E às vezes não agradecemos a Deus por tantas bênçãos, por tantas coisas boas que Ele tem feito na nossa vida. E hoje Deus me deu uma palavra. Eu quero falar de 3 leis espirituais que podem transformar sua vida financeira e emocional. 3 leis espirituais que podem mudar sua vida financeira e emocional. Então, pega essa palavra, porque ela é muito poderosa. Essa palavra aqui vai fazer você entender muita coisa de como os recursos fluem, de como as bênçãos fluem na nossa vida. Em João capítulo 6, do verso 2 em diante, tem uma passagem maravilhosa, quando Jesus multiplica os 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Calcula-se que ali havia entre 12 a 14 mil pessoas. Era muita gente. Mas preste atenção, olha o que está escrito aqui. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam.
E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Esse milagre da multiplicação, ele é incrível, porque a primeira coisa que eu vejo aqui é que não tinha pão suficiente para todo mundo. Eram milhares de pessoas e Jesus, tendo compaixão daquelas pessoas, Jesus então manda com que todos se sentem e ele pergunta para Filipe: o que nós vamos fazer para alimentar toda essa multidão? Mas Jesus sabia o que ele ia fazer, mas ele estava experimentando Filipe. O que nós fazemos quando estamos vazios? O que fazemos quando não existe a oportunidade, quando não existe o trabalho? O que nós fazemos quando não existe a cura? O que nós fazemos quando não existe a esperança? O que nós fazemos quando o amor acaba? Então, a primeira lei que você tem que entender se chama a lei do vazio. Escreva isso aqui nos comentários, a lei do vazio. Não tenha medo do nada. Quando não há dinheiro, quando não há trabalho, quando há vazio, é uma oportunidade para Deus fazer algo grande. Em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que a terra estava desordenada e vazia. E então Deus criou a partir do nada. Deus pode criar a partir do nada. Mesmo que hoje você esteja, numa situação difícil. Mesmo que você esteja pensando: eu não tenho nada para dar para os meus filhos. Eu não tenho nada de dinheiro para as contas de segunda-feira. Eu não tenho nenhuma expectativa de que as coisas melhorem. Não tenho um cliente para essa casa. Eu preciso vender, eu não tenho cliente para isso. Acredite, Deus pode, do nada, fazer uma coisa. E a primeira coisa que Jesus fez para alimentar essa multidão, Jesus ele mandou com que todos sentassem. Todos sentassem. Sabe por quê? Porque nós, quando estamos esperando que Deus faça algo na nossa vida, nós temos que esperar por Ele. Nós temos que esperar por Ele. Às vezes é difícil, em meio a tantas incertezas, a tantas coisas que vêm contra nós no dia a dia, é difícil a gente aprender a esperar e ver o que Deus vai fazer. Mas Ele sempre faz alguma coisa. Jesus, Ele pode prover um cliente para você. Ele pode prover uma oportunidade de trabalho. Ele pode lhe colocar nas melhores mesas aqui dessa terra. Ele pode trazer o melhor negócio para você. Então, aprenda a acreditar que do nada Deus pode fazer uma coisa. Do nada Deus pode trazer a oportunidade. Deus pode fazer um milagre, Deus pode trazer a saída para essa situação difícil, Ele pode colocar um bom médico no seu caminho. Deus é Deus para nos surpreender. Se do nada Ele criou céus e terra, você acha difícil Deus, Ele realizar um sonho, Ele fazer algo impossível? Deus é Deus e nós não podemos medir o tamanho do poder de Deus. A segunda lei que nós vemos aqui acontecendo é a lei que tudo deve movimentar como um rio, a lei que eu chamo de lei do perpétuo. Por que lei do perpétuo? Porque quando os pães começaram a ser multiplicados, Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e agradeceu ao Pai. E os pães e os peixes começaram a ser multiplicados na primeira fileira, na segunda, na terceira, e daqui a pouco todos já haviam comido, e a Bíblia diz que ainda recolheram 12 cestos. Você tem que entender que quando um milagre começa, ele é como um rio. Só Deus para interromper ele. Homem nenhum pode interromper, nem a incredulidade das pessoas, nem a confusão, nem a perseguição, nem a crítica das pessoas, nada pode impedir. Quando Deus começa a fazer um milagre na tua vida, quando Jesus começa a operar algo grande na sua vida, nada mais para, nada mais impede. Essa lei
que tudo deve movimentar como um rio, as coisas têm que fluírem. Você não pode ficar estagnado, por isso continue em movimento, dando, recebendo, abençoando, sendo abençoado. Se Deus está abrindo a porta, entra por ela. Se Deus está dando trabalho, trabalhe. Ah não, mas eu preciso ver se vai dar certo. Vai dar certo. Se Ele abriu, vai dar certo. Se Ele colocou você diante dessa importante oportunidade, Ele vai lhe capacitar, Ele vai colocar as pessoas certas no seu time para que você possa vencer, porque essa lei funciona. A lei do perpétuo. Depois, quando Deus começa algo, Ele termina. Ele termina. Quando Deus começou esse milagre, talvez para alguns discípulos apenas uma família poderia comer, mas Jesus alimentou ali muitas famílias. Foram mais de 12 mil pessoas alimentadas naquele dia. E enquanto todos não se saciaram, um milagre não parou. O que Deus começou a fazer na tua vida, Ele vai continuar. Então, pare de pensar, sabe, que vai faltar. Pare de pensar que Deus não vai fazer alguma coisa, porque Deus está se movimentando na tua vida. Deus está trabalhando nos bastidores. Deus está trabalhando no sistema aqui desse mundo. Deus está trabalhando em pessoas que você nem conhece para serem bênção na tua vida. Deus está movimentando coisas. Deus está movimentando gente. Deus está movimentando, sabe, ferramentas para te abençoar. Você não tem ideia do que Deus está fazendo neste exato momento. E a terceira coisa que eu vejo aqui se chama a lei do retorno exponencial. Do pouco, Deus faz muito. 5 pães e 2 peixes alimentou uma multidão e ainda sobrou 12 cestos. 12 cestos. Deus multiplica o pouco em muito. Deus pega o que é pequeno e transforma numa abundância. Lembre-se, o nível mais baixo de abundância é o dinheiro. Os níveis mais altos estão na sua mente e no seu espírito. Então compreenda, Deus está fazendo muito mais do que você imagina. Deus está, sabe, realmente fazendo algo grande. Ele vai pegar, sabe, esse pouco que você tem e Ele vai transformar em algo gigante. Então, não fique olhando apenas para aquilo que você tem agora, se você tem alguma coisa. Nós falamos na primeira lei, é a lei do vazio, né? Quando não existe nada. Mas se tem alguma coisa, se você tem um talento, se você tem uma pequena empresa, se você tem um emprego, se você tem uma chance em algo, saiba que Deus vai pegar isso e vai multiplicar em algo grande. Ele pode pegar aquilo que hoje, sabe, as pessoas desmerecem que você tem. Talvez as pessoas olhem para aquilo que você tem e elas olhem e digam assim, não vai ser melhor do que nós. Eles não sabem que você tem fé no Senhor. Eles não sabem que você acredita no sobrenatural de Deus. Por isso eu vim aqui para lhe dizer, em nome de Jesus Cristo, Deus vai pegar o pouco que está nas tuas mãos e vai transformar em algo muito grande, em nome de Jesus. Talvez, sabe, o que era para alimentar apenas a tua família, vai alimentar mais de 12 mil famílias. Deus é Deus. Deus é Deus para abençoar, Deus é Deus para tornar algo grande, Deus é Deus para elevar, Deus é Deus para movimentar as coisas, e nós temos que ter fé e confiança que para Deus não há impossíveis. Amém? Você crê nessa palavra? Declare aí junto comigo, Deus pode fazer muito além, em nome de Jesus Cristo. Ele vai pegar do pouco e vai transformar em abundância. Eu profetizo a abundância de Deus entrando na tua vida. A abundância de Deus entrando na tua vida. Desejo o melhor de Deus para você. Agora, mais uma vez, vou repetir essa frase. Lembre-se que a sua maior riqueza não é o que você tem de material, mas a sua mente é uma riqueza e o seu espírito fortalecido em Deus também é uma riqueza. Então, o homem rico não é o homem que tem dinheiro. O homem rico é o homem que tem abundância na mente, ou seja, sabe como fazer as coisas, e abundância no espírito. Está próximo de Deus. Essa é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é a abundância que está na tua mente, a abundância que está no teu espírito. Essa é a verdadeira riqueza. Mas o dinheiro não é riqueza? O dinheiro é uma ferramenta. Mas a verdadeira riqueza é o que está na tua mente e é o que está no teu espírito.
Isso é a verdadeira riqueza. Lembre-se disso. Essa é a palavra para a sua vida. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração, por gentileza. Deixa aí o teu like. E se você puder compartilhar com 9 pessoas ou mais, faça isso agora. Compartilhe. Olha o testemunho que eu dei no início aqui dessa oração. A mulher recebeu o compartilhamento de uma oração. A filha dela estava com câncer de mama grau 7 e Jesus interviu. Deus pode fazer também isso na sua vida, sabe? Por isso, compartilhe com alguém, abençoe a vida de alguém, mande para alguém agora essa live. Mande para um amigo seu, mande para um familiar, mande para um grupo que você está, compartilhe nas suas redes sociais, certo? E domingo agora, nesse domingo às 6 horas da manhã, eu vou lançar uma das campanhas mais ousadas que eu já fiz aqui. Foi algo que Deus me dirigiu. Minha esposa estava na Rede Pérola na segunda e eu fiquei em casa. E o Senhor falou muito comigo. O Senhor falou muito comigo. Me deu uma estratégia, me deu uma graça para algo. E no domingo às 6 da manhã eu vou compartilhar com você, porque vai ser o encerramento desse propósito. E na segunda nós vamos começar um novo, e é sobre isso que eu quero falar. Ok? Então se organize para estar com a gente aí, em nome de Jesus. Também, rapidamente, falando do meu devocional, Café com Jesus, um lindo devocional, olha só, uma palavra para cada dia do ano. E também, cada um desses devocionais tem uma oração. Cada um deles. Também vem uma carta profética aqui para você. E quem adquirir 2, certo? Até domingo à meia-noite, eu vou mandar esse aqui, o meu caderno dos sonhos. O que é o meu caderno dos sonhos? Com pérolas druins. Aqui você vai escrever todas as experiências que você tem tido com Deus. Todas as experiências, tudo que Deus tem falado com você, você vai colocar aqui. Você vai criar um registro disso. Vai ser uma bênção aí na sua vida, em nome de Jesus, tá bom? E domingo, às 9 horas da manhã, eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado, ok? Muito bem, diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Permita-me orar por você. Eu quero te abençoar. Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, aquilo que você está pedindo a Deus como livramento. Deus é Deus de milagres. Amém? E se você não compartilhou, depois não esquece de compartilhar. Amém? Alguém próximo de você precisa dessa oração. E você vai ser um canal de Deus para abençoar essa pessoa. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós oramos para que a paz, a abundância e o livramento do Senhor entrem na vida dessa casa. No nome de Jesus Cristo. Oramos para que os atrapalhos cessem, as confusões cessem, as brigas parem e todo tipo de desentendimento também pare. No nome de Jesus Cristo, que toda mentira caia por terra, que toda maldade e obra de maldição seja quebrada no poderoso nome de Jesus. Senhor, eu me levanto contra todo tipo de ataque espiritual
que essa pessoa ou essa família está enfrentando. E eu dou uma ordem mal, pega tudo que você tem mandado contra essa pessoa e saia no nome de Jesus. Que amarras caiam por terra, que toda ceguez de entendimento, que todo tipo de encantamento seja quebrado em nome de Jesus. Oro pela restauração de famílias, pela restauração de casamentos, pela restauração financeira, pela restauração espiritual. Oro, Senhor, para que essa pessoa, ela e toda a sua casa tenham uma experiência sobrenatural com Cristo. Que a luz de Cristo ilumine essa casa, que a luz de Jesus ilumine este lugar. Nós invocamos o nome de Jesus aqui. Invocamos o nome de Jesus. Invoque o nome de Jesus. Você que está ouvindo essa oração, chame por Jesus agora. Chame, invoque o nome dele. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos saúde a todo aquele que está doente. Declaramos saúde, declaramos a restauração completa, do alto da cabeça até a planta dos pés, a restauração de movimentos, que toda infecção, todo problema no sangue, todo problema nos órgãos, rendam-se a Jesus Cristo. Eu oro por uma restauração total nos órgãos, uma restauração total no sangue, uma restauração na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Senhor, opera milagres. Abre portas e traga oportunidades a nós. É o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo esta casa e que neste lugar resida a paz, a bênção e a prosperidade do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe essa oração. Amanhã, 6 da manhã, se Deus, nosso Senhor, quiser, estarei aqui junto com vocês ao vivo, em nome de Jesus. Um forte abraço, paz e que o Senhor guarde a ti e a todos da tua casa. Até mais.